Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro violou repetidas vezes as medidas cautelares impostas pelo STF. No fim da tarde, agentes da Polícia Federal estiveram na residência do ex-presidente em Brasília para cumprir uma nova ordem de busca e apreensão. Jair Bolsonaro estava em casa. Os agentes também cumpriram o mandado de prisão domiciliar. A decisão de Moraes acontece depois de o ex-presidente ter falado ontem, por meio do telefone celular do filho Flávio Bolsonaro, durante a manifestação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além de não poder sair de casa, Bolsonaro não pode receber visitas nem se comunicar com os demais investigados no processo. O ministro Alexandre de Moraes reforçou ainda que qualquer violação das novas medidas cautelares resultará em decretação imediata de prisão preventiva. Todos os detalhes você acompanha ainda na edição de hoje. Porque antes a gente quer conversar com você sobre as fraudes envolvendo compras na internet. Elas representam quase metade dos golpes aplicados no Brasil entre janeiro e maio deste ano. Uma das práticas mais comuns usadas pelos criminosos é a clonagem de anúncios reais que depois são modificados pela inteligência artificial. Foi usando as redes sociais que Marcos descobriu que era vítima de fraude. Criminosos usaram publicações reais para criarem anúncios falsos com o uso da inteligência artificial. Você compra uma por R$ 129 e leva outra de brinde. O vendedor denunciou o caso à polícia depois que foi procurado por várias vítimas. Eles estão pegando meus vídeos, recortando e fazendo propagandas mentirosas, criando link falso, perfil falso, e acaba enganando várias pessoas, Josafá é cliente do Marcos há quase 7 anos e não desconfiou. Comprou 2 câmeras que nunca chegaram. Mas a voz era sua, a imagem era sua, era você que estava fazendo a propaganda. Ele falou, não sou eu. Com apenas o celular, os criminosos conseguem disparar milhares de propagandas falsas por minuto. Só entre janeiro e maio deste ano, as fraudes envolvendo compras falsas representaram mais de 45% dos casos de estelionato no Brasil. Em 2024, mais da metade das vítimas de tentativa de golpe acreditam ter sido enganadas por inteligência artificial. Entre os golpes mais comuns estão os que envolvem empresas pouco conhecidas, lojas clonadas e vendas de produtos usados. Para este advogado especialista em direito do consumidor, é preciso ter cautela antes de fazer negócio pela internet. Hoje tem clonagem de sites do correio, tem clonagem de sites de grandes empresas, então você precisa se certificar de que você está realmente na página correta. O preço está baixo, você vai ter que pagar um valor pequeno para ganhar um valor grande, então qualquer vantagem é para se desconfiar. Além de prisão domiciliar, ministro Alexandre de Moraes determina a apreensão de todos os celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há 2 dias do tarifaço a produtos brasileiros, o governo ainda não definiu o plano de contingência para ajudar setores atingidos. Nos Estados Unidos, a arrecadação bate recorde por causa das tarifas sobre importações. Por causa de viagem aos Estados Unidos, Moraes manda colocar tornozeleira eletrônica em senador Marcos Duval. Suspeito de matar mulher em condomínio de alto padrão em Alphaville é preso na Grande São Paulo. O Jornal da Record mostra como um adolescente que teve uma parada cardíaca e ficou quase 10 minutos sem batimentos conseguiu se recuperar sem nenhuma sequela. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Em média, 10 acidentes de trânsito com morte foram registrados diariamente no estado de São Paulo. Isso no primeiro semestre. Em muitos casos, os motoristas estavam embriagados. Foi o que aconteceu em Cotia, na região metropolitana. Um homem atropelou 8 pessoas. Uma delas morreu. Ele está preso preventivamente. O grupo caminhava pela rua quando o carro em alta velocidade bate de frente com a caminhonete e atropela as pessoas. Patrícia de Melo, de 33 anos, morreu na hora.
2 idosas ficaram feridas, entre elas a mãe de Patrícia. O motorista do carro, segundo a polícia, estava embriagado. João Quirino, de 61 anos, foi preso em flagrante. Hoje à tarde, ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Com 2 costelas quebradas e extremamente abalada com a morte da filha, Dona Rosane não consegue compreender como alguém embriagado é capaz de dirigir um carro. Bebe, fica doido, bebe, mata, vai para cadeia, não acontece nada. Daqui a pouco está solto aí, tirando outras vidas. O corpo de Patrícia foi enterrado em Cotia, na região metropolitana. No primeiro semestre, 1.941 motoristas foram indiciados por homicídio culposo em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Em 43 casos, o condutor estava embriagado. O número é semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado. Na zona norte da capital, um outro motorista embriagado bateu um carro de luxo num poste. Nesse caso, não houve vítimas. Quando a polícia chegou, ele estava dormindo dentro do veículo. Ao ser abordado, o homem disse aos policiais que uma mulher estaria dirigindo o carro no momento do acidente e que ela teria ingerido bebida alcoólica. No entanto, ele não forneceu os dados da suposta condutora. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia. Ele está com a carteira de habilitação vencida e já teve a CNH cassada por outras infrações. Mas não é só quem tem CNH que mata no trânsito. Um motociclista morreu atingido por uma linha chilena, uma linha com cerol, na Baixada Fluminense. Esse material usado para empinar pipa também é proibido no Rio de Janeiro. O estado já registrou mais de 700 denúncias sobre o uso dessas linhas cortantes só neste ano. Jaqueline escapou por pouco. Ela estava na garupa da moto do marido, que foi atingido no pescoço por uma linha chilena de pipa. Ontem foi meu esposo e hoje ou amanhã pode ser outras pessoas também, entendeu? E eu só peço justiça. O pintor Jorge Luiz da Silva Marciano acompanhava o filho num campeonato de futsal. O acidente aconteceu na volta para casa, quando Jorge e a mulher passaram de moto por uma via expressa na Baixada Fluminense. A linha chilena fez um corte profundo no pescoço dele, que morreu antes de ser socorrido pelos bombeiros. Um outro motociclista que vinha atrás também foi ferido, mas sem gravidade. Nos 7 primeiros meses do ano, 716 denúncias sobre o uso de cerol ou linha chilena foram feitas no estado do Rio. O número já supera todos os registros de 2024. A capital aparece em primeiro lugar, com mais de 500 denúncias em 2025. A comercialização e o uso de linha chilena ou de cerol são proibidos por lei desde 2019 no Rio de Janeiro. Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal também punem esse tipo de prática. A linha chilena é altamente cortante porque tem na composição vidro moído, pó de ferro e óxido de alumínio, substâncias usadas em lixas industriais. Tem leis, só não tem a aplicação delas, né? Porque colocam proibição de linha chilena, mas não tem fiscalização nessas fábricas que fabricam aí as linhas. Foi enterrado hoje o corpo de um policial penal que foi assassinado por um detento, enquanto fazia uma escolta para esse detento, que estava doente num hospital em Belo Horizonte. O detento saiu do hospital pela porta da frente, com a farda e a bolsa do policial penal. Euler Oliveira Pereira Rocha fazia a escolta do preso quando foi atingido por 2 tiros. Pessoa muito dedicada aos filhos, um irmão presente, a gente tentava reunir sempre. Então, um filho realmente é amoroso com a mãe. Shailon Christian Ferreira Moreira cumpria pena por homicídio triplamente qualificado em um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele ficou internado por 1 semana para tratar uma tuberculose. Depois de deixar o hospital, o detento fugiu em um carro de aplicativo. A polícia foi acionada e, com a ajuda de um helicóptero, localizou e prendeu novamente o suspeito. As pistolas e o uniforme do agente foram recuperados. A polícia investiga como o crime aconteceu. Não dá para a gente culpar A ou B agora. Está sendo feito um apanhado de informações, por enquanto está nas apurações. A Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais instaurou um procedimento
pronto para investigar o caso. Já o hospital afirmou que nenhum civil entrou armado na unidade. Colegas de profissão de Euler se reuniram em frente à penitenciária onde ele trabalhava e seguiram em comboio até o cemitério. O policial deixou 3 filhos. Ele era meu suporte em tudo, os filhos era tudo para ele, né? Então ficou um vazio, né? A gente volta a falar sobre uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agora há pouco, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cristina Lemos conosco. Bolsonaro teria descumprido uma das medidas restritivas impostas pelo tribunal, é isso? Boa noite. Isso mesmo, Edu. Boa noite, Mariana. Esse é o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Desta forma, Bolsonaro descumpriu pela 2ª vez a determinação de não usar as redes sociais, fossem as dele ou as de terceiros. O fato é de agora a pouquinho, no início da noite. Portanto, o nosso colega Clébio Cavagnoli está em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente em Brasília e traz todos os detalhes. Oi, Clébio, boa noite. Olá, Cris. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A Polícia Federal esteve há pouco aqui na casa de Bolsonaro para fazer buscas. Os agentes apreenderam um telefone celular do ex-presidente. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente por descumprimento das medidas restritivas. Além da prisão domiciliar, o ministro proibiu o uso de celular. E também determinou que Bolsonaro não receba visitas, com exceção de familiares próximos e também dos seus advogados. Segundo o ministro, ao aparecer em um vídeo publicado na conta do senador Flávio Bolsonaro, durante os protestos a favor do ex-presidente em várias partes do país neste domingo, Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados para divulgar mensagens com o que o ministro classificou de, abre aspas, conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro, fecha aspas, portanto, que constou na justificativa para a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Cris, até agora os advogados de Bolsonaro não se pronunciaram. A gente segue por aqui, na frente da casa do ex-presidente, podendo voltar a qualquer momento com mais informações. Volto com você no estúdio. Obrigada, Clébio. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o senador Marcos Duval use tornozeleira eletrônica. A decisão foi anunciada quando o Marcos Duval desembarcava da Flórida, para onde ele viajou, mesmo estando proibido de deixar o país. Marcos Duval foi recebido pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília. O senador do Podemos do Espírito Santo é investigado pelo Supremo Tribunal Federal desde agosto do ano passado. Ele é suspeito de integrar um grupo que promovia ataques contra policiais e delegados federais que atuam nos inquéritos em análise no STF. O parlamentar teve o passaporte apreendido. A defesa dele havia pedido autorização para a viagem, que foi negada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, o senador foi aos Estados Unidos, com um passaporte diplomático, passar férias com a família. Moraes determinou novas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã e aos fins de semana, folgas e feriados, bloqueio de patrimônio, incluindo contas em banco, chaves Pix, cartões de crédito e débito, salário, verbas de gabinete, veículos e imóveis, proibição de uso das redes sociais e o cancelamento do passaporte diplomático. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que o senador Marcos Duval claramente burlou as medidas cautelares impostas e tem completo desprezo pelas decisões do STF. Ainda segundo o ministro, o aumento das restrições é necessário para garantir a investigação e a aplicação da lei penal. No Congresso, a oposição reagiu. Este é mais um ato de prepotência, de humilhação, não apenas para uma pessoa, para um senador da República, mas, por extensão, para o Senado Federal e para a democracia. Em nota, o gabinete do senador Marcos Duval declarou que ele não é réu nem foi condenado em nenhum processo judicial e que as medidas impostas comprometem o pleno exercício do mandato parlamentar. Daqui a pouco eu volto com mais notícias de Brasília, como o retorno do Congresso depois do recesso parlamentar e os movimentos do governo para tentar evitar o tarifaço.
Até já, Cris. O empresário Paulo Scaff foi eleito hoje presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele concorreu numa chapa única, recebeu 99% dos votos válidos. Scaff já liderou a Fiesp entre 2004 e 2021 e agora foi eleito por um mandato de 4 anos que começa em janeiro do ano que vem. O mandato do atual presidente, Josué Gomes da Silva, vai até dezembro. A petroleira britânica BP anunciou hoje que fez a sua maior descoberta de petróleo em 25 anos e foi aqui no litoral brasileiro. A descoberta em águas profundas foi na região do Pré-Sal, na Bacia de Santos. A área fica no bloco Bumerangue, a 404 quilômetros da costa do estado do Rio, a 2.370 metros de profundidade. Pelo contrato de partilha do pré-sal, a BP precisa destinar 5,9% do lucro da produção ao governo brasileiro. Ainda demora alguma coisa perto de 6 a 8 anos para que se desenvolva a infraestrutura de produção. Aí sim começam a arrecadação, de royalties e outros tributos. Mas nesse período de desenvolvimento é muito investimento e muito emprego. Agosto começou com chuva no sul do país. Lidiane Sayuri já está aqui com a gente para contar o que devemos esperar para os próximos dias. Boa noite, Lidiane. Teremos chuva também para outras regiões do Brasil na terça-feira? Podemos ter sim, Mariana. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. No sul, as instabilidades começam a enfraquecer e as temperaturas caem. Em Curitiba, o dia começa com chuva, que diminui entre a tarde e a noite, máxima de apenas 14 graus. Em São Paulo, o tempo muda e pode garoar pela manhã. Entre a tarde e a noite, chance de pancadas de chuva. A temperatura chega aos 18 graus. Em Boa Vista, pode chover à noite, faz até 33 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Pernambuco e entre Mato Grosso do Sul e Paraná. As últimas imagens de satélite mostram nuvens mais carregadas na região sul e em parte do centro-oeste. Amanhã, o avanço de uma frente fria provoca pancadas de chuva entre Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo. Entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Bahia, a circulação dos ventos do oceano forma temporais entre Alagoas e Pernambuco. À tarde, faz 16 graus em Porto Alegre, 23 em Belo Horizonte. Em Cuiabá, 29. Em Salvador, 27 e até 33 em Manaus. Tempo delivery. O Joseni é do Gama, no Distrito Federal. Boa noite, Joseni. Os próximos dias serão de tempo firme, com máximas de 27 e de 28 graus. O Paulo é de Joinville, Santa Catarina. Olá, Paulo. Amanhã, dia nublado, com chuva a qualquer hora. Entre terça e quarta-feira, o sol aparece, mas logo cedo ainda faz bastante frio, com mínimas em torno de 13 e 14 graus. Participe você também. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Ainda hoje, a recuperação de um adolescente que ficou quase 10 minutos sem batimentos depois de um mal súbito. Novas informações sobre a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também, há 2 dias do início do tarifaço, o governo ainda não definiu um plano de contingência para ajudar os produtores. Um homem foi preso na região metropolitana de São Paulo, suspeito do assassinato da namorada. Ele chamou o resgate e disse que ela tinha tido uma crise de convulsão. No apartamento, os guardas municipais constataram marcas de violência e descobriram que ele já tinha 2 mandados de prisão em Santa Catarina. Parentes e amigos se despediram com homenagens à empresária. Bruna Carvalho, de 35 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava, neste condomínio de alto padrão, em Barueri, na Grande São Paulo. O namorado Fábio Soalheiro, de 59 anos, ligou para a emergência para avisar que ela havia passado mal e precisava de ajuda. Ele relatou inicialmente que ela tem constantes crises de convulsão, mas verificando o cenário, não dá para dizer que aquilo ali são crises de convulsão, foi violência doméstica, sim. No local, policiais encontraram manchas de sangue e móveis revirados.
Câmeras de segurança registraram o momento em que Fábio vai até a garagem para deixar malas e mochilas no carro da vítima. Peritos voltaram ao condomínio e encontraram no veículo cobertores e colchas sujos de sangue. Fábio foi preso em flagrante e a justiça converteu a prisão em preventiva. Ele já era procurado pela justiça por violência doméstica contra uma ex-companheira em Santa Catarina e por não pagar pensão alimentícia. Vizinhos contaram que já havia reclamações de brigas do casal e que na véspera do crime acordaram com um barulho vindo do apartamento de Bruna. A vítima já tinha procurado ajuda do Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, na cidade. A prefeitura não se manifestou. Segundo a perícia, o corpo tinha marcas de luta e lesões no rosto e no pescoço. A defesa de Fábio nega o crime e afirma que as lesões no corpo do cliente foram causadas por Bruna enquanto ela tinha convulsões. E olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. 3 ex-funcionários de uma empresa de tecnologia são suspeitos de sabotar um projeto do ex-empregador. Eles são investigados por repassar dados e informações para empresas concorrentes e o prejuízo do antigo empregador passa de 10 milhões de reais. Policiais fizeram buscas em 7 endereços, no Rio e em Minas Gerais. As investigações começaram depois que uma empresa de tecnologia descobriu que todo o projeto de inteligência artificial tinha desaparecido do sistema. Os indícios de sabotagem aumentaram diante de uma troca de mensagens entre funcionários. A gente conta que foi apagado o sistema em produção ou acha melhor segurar? Após apagar esses dados, eles armazenaram em seus sistemas próprios e já estavam na iminência de ingressar em uma outra empresa. De acordo com a empresa prejudicada, antes de pedir demissão, 3 funcionários teriam usado o acesso privilegiado para copiar senhas e códigos. O prejuízo foi avaliado em 10 milhões de reais. A polícia investiga a participação de mais pessoas no esquema. Eles estão sendo acusados de concorrência desleal, invasão de dispositivo com agravantes, além da apropriação indébita. Até 2027, o mercado de inteligência artificial deve movimentar quase $1 trilhão em todo o mundo, o equivalente a mais de 5 trilhões e 400 bilhões de reais. Para este especialista, o Brasil precisa redobrar as atenções para evitar espionagem industrial. Uma empresa muito promissora de IA ou de qualquer outro segmento dessa economia digital que pode estar em qualquer lugar do Brasil e com clientes pelo mundo inteiro, se torna muito visada. No mês de junho, as refeições por quilo ficaram quase 11% mais caras em comparação a junho do ano passado. Esse é um levantamento feito pelo Procon de São Paulo. A inflação dos alimentos é apontada como principal causa do reajuste. A quantidade de opções é o que mais agrada. Tem dia que eu venho aqui só como salada. Tem dia que eu venho aqui, é uma carninha e um pouquinho de arroz só. É o momento. E pagar de acordo com a fome é justo. Hoje eu não estou com tanta fome, como menos, gasto menos. Fica uma coisa mais equilibrada. Mas mesmo que o prato não fique tão cheio, a conta tem pesado mais no bolso. O meu prato costuma dar mais caro do que dava antigamente. O Procon sempre faz um levantamento dos preços dos restaurantes na cidade de São Paulo. Em junho, o valor médio do quilo no self-service chegou a quase R$ 90. Em 12 meses, subiu quase 11%. No mesmo período, a inflação foi de 5,35%. Na comparação com janeiro de 2020, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez, comer no self-service por quilo ficou 59% mais caro. O arroz aumentou, as proteínas aumentaram, que são as carnes, os frangos, os ovos, e também os outros custos diretamente relacionados para o dono do restaurante, como energia, gás. Neste restaurante, o último aumento foi 5 meses atrás. E segurar o preço para não perder clientes é um desafio diário. A gente dá uma mesclada nas proteínas, no peixe, no suíno, novas receitas de produtos. Isso fez com que a gente conseguisse manter o buffet no mesmo valor. Com a desaceleração da inflação dos alimentos, esperada pelos economistas neste segundo semestre,
pode vir um alívio. É um prazer que a gente tem de comer. Acho que é um hábito até brasileiro, né? Assim, de estar à mesa, de comer e tal. Então, reduzir isso eu acho bem difícil. O primeiro-ministro de Israel marcou para amanhã uma reunião em que pode anunciar a ocupação total da faixa de Gaza. Segundo a imprensa israelense, sob as ordens de Benjamin Netanyahu, o exército irá invadir até mesmo as áreas onde provavelmente estão escondidos os reféns. O primeiro-ministro teria dito que se o chefe do exército não concordar, ele deveria renunciar. Mais cedo, Netanyahu destacou que quer alcançar os 3 objetivos da guerra: derrotar o Hamas, libertar os reféns e garantir que Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel. A situação ficou mais tensa depois da divulgação das imagens que mostram os reféns em condições desumanas, extremamente magros. A divulgação dos vídeos intensificou os protestos pela libertação dos reféns. Amanhã, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai discutir a situação dos sequestrados. Na faixa de Gaza, imagens mostram um caminhão de ajuda humanitária tomado por homens armados, que dão tiros para o alto. Somente hoje, aviões lançaram 120 caixas com alimentos enviados por 6 países. A Polícia Civil de São Paulo reabriu a investigação sobre a morte da jovem Vitória Natalini. O crime foi há quase 10 anos e aconteceu durante uma excursão da escola no interior do estado. A jornalista Thaís Furlan traz uma entrevista exclusiva sobre esse caso. O programa Doc Investigação começa logo mais às 10h45 da noite. Uma força-tarefa no DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, tenta desvendar um mistério que já dura quase uma década. Quem matou a jovem Vitória Natalini? Em primeira mão ao jornalismo da Record, a Polícia de São Paulo revelou que reabriu o caso porque testemunhas importantes não foram ouvidas na época. Hoje, a polícia não tem dúvida que houve um homicídio, mas ninguém foi preso. Se precisar, nós vamos pedir uma nova perícia. Tem que esgotar tudo. Porque é uma dúvida que fica no ar, né? Alguma coisa aconteceu. 2 pessoas já prestaram depoimentos, outras 6 deverão voltar à delegacia para serem ouvidas. Vitória tinha 17 anos quando foi encontrada morta em uma trilha dentro de uma fazenda em Itatiba, no interior de São Paulo. Ela participava de uma excursão da escola. Na época, as investigações apontaram para a morte natural, mas a família nunca aceitou essa versão e contratou peritos particulares. O caso Vitória Natalini é o tema do Doc Investigação desta segunda-feira. Você não vai desistir? De jeito nenhum. Depois de tanto sacrifício, de tanto sofrimento, a gente vai até o fim. O programa vai trazer entrevistas inéditas sobre esse verdadeiro mistério. Por que esse saco plástico foi descartado? Ele não foi declarado como um vestígio. O perito não recolheu. Mas eu pergunto, por que não recolheu? É às 10h45 da noite na tela da Record. O Jornal da Record agora volta a falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Cris Lemos. Mariana, vamos retomar o contato com o Clébio Cavagnoli, que está lá diante do condomínio onde fica a casa do ex-presidente Bolsonaro. Clébio, me chamou a atenção nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes o fato de que Bolsonaro agora só pode interagir com familiares e advogados, não é? Inclusive não pode nem usar o celular. E a você, o que é que chamou a atenção? Exatamente, Cris. Olha, o ministro foi muito claro em algumas regras, exatamente pelo descumprimento reiterado, conforme ele mesmo observou na decisão. Algumas delas a gente vai reforçar aqui. Por exemplo, os filhos do ex-presidente, tanto o Carlos Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro, não podem visitar o ex-presidente sem autorização do Supremo Tribunal Federal, assim como outras pessoas que queiram visitá-lo ligadas à família. A única exceção, aqueles que não precisam de autorização, são a mulher do ex-presidente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e a filha Laura, que mora aqui com eles. Outra coisa importante, Cris, é que os visitantes estão expressamente proibidos, seja quem for, de fazer uso do telefone celular, seja inclusive para tirar fotos ou gravar imagens. Então, a proibição que está bem expressa na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, como a gente já disse aqui, está impedido de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Então, algum familiar, algum empregado, assessor, está proibido também de passar um telefone celular para as mãos do ex-presidente.
Agora, um trecho que tem movimentado muito aqui os bastidores, Cris, é algo que o ministro Moraes usou quando reafirmou numa decisão há mais ou menos 10 dias que, de fato, as medidas cautelares deveriam ser implementadas contra o ex-presidente. Naquela ocasião, o ministro escreveu o seguinte na decisão: a justiça é cega, mas não é tola. E dessa vez ele repetiu essas palavras e disse ainda: a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Moraes continua: a justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Cris, antes de voltar com você, o clima aqui é tranquilo, viu? Nós estamos na frente do condomínio, um condomínio de classe média alta, onde está a casa do ex-presidente. Por enquanto, nem apoiadores, nem críticos ao ex-presidente, só polícia militar fazendo rondas para garantir a segurança do local e dos moradores também. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Clébio. Essa decisão que simplesmente transforma Bolsonaro em prisão domiciliar, pega Brasília na véspera da abertura dos trabalhos do Congresso. As reações de apoiadores do ex-presidente estão aí se multiplicando. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, disse que Bolsonaro teve a sua liberdade cerceada por crime de opinião e que vingança não é justiça. Câmara e Senado voltam ao trabalho nesta semana com projetos em pauta. Entre eles está o que pretende isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Mas a oposição não deve facilitar os planos do governo. Os corredores ainda vazios do Congresso não revelam os bastidores que já marcam a volta dos parlamentares, depois de 2 semanas de recesso. Nesta terça-feira estão previstas sessões de votação nas 2 casas, mas já existe uma disputa sobre o que será prioridade neste segundo semestre. A eleição do ano que vem já é uma realidade e quase tudo que vai ser votado aqui terá reflexo nas urnas. A prioridade do governo é acelerar a votação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, enquanto a oposição ainda tenta aprovar um projeto de anistia a todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro. A medida pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Câmara também vai discutir a situação de Eduardo Bolsonaro, deputado que permaneceu nos Estados Unidos, mesmo depois do fim da licença. Ele pode perder o mandato por faltar às sessões. A cassação do mandato de Carla Zambelli é outro tema que vai entrar em debate. Ela está presa na Itália, para onde fugiu depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os parlamentares também precisam votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que já está com a tramitação atrasada. A pauta do segundo semestre, com certeza, vai ser tomada por medidas eleitoreiras ou de aumento de arrecadação com novos tributos do governo federal. E o Congresso, com certeza, tem que se transformar em um dique de proteção da sociedade. A pauta do país tem que andar. A gente quer votar a isenção do imposto de renda até R$5 mil e taxação dos super ricos. Esse é um projeto central. E as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos começam a valer nesta quarta-feira. O governo continua as conversas com os setores atingidos e cresce a possibilidade de um contato entre os presidentes Lula e Trump. No evento de posse do novo presidente do PT, Edinho Silva, Lula indicou que a possível conversa com Donald Trump exige cautela. Eu tenho um limite de briga com o governo americano. Eu não posso falar tudo o que eu acho que eu devo falar, eu tenho que falar que eu consigo falar. Porque eu acho que nós temos que falar aquilo que é necessário. Os Estados Unidos é muito grande, é o país mais bélico do mundo, é o país mais tecnológico do mundo, é o país maior econômico do mundo. Mas tudo isso é muito importante. Mas nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Há 2 dias do início do tarifaço, cresce a possibilidade de uma ligação entre Lula e Trump. A conversa, porém, ainda está sendo negociada nos bastidores. O governo brasileiro quer a garantia de que os presidentes falariam apenas sobre comércio, deixando as questões políticas de lado. Trump disse na semana passada que Lula pode falar com ele quando quiser, sinalizando uma abertura de diálogo. Nesta semana, já está prevista uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário
do Tesouro americano, Scott Bessent. O vice-presidente Geraldo Alckmin ouviu hoje o setor de alimentos que foi incluído no tarifaço. Os representantes cobraram medidas efetivas. O governo respondeu que está finalizando os ajustes no plano de contingência, que será divulgado nos próximos dias. Alckmin também confirmou que o Brasil está mais próximo de acionar a Organização Mundial do Comércio contra as tarifas. O Conselho de Ministros da CAMEX aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC. Então está aprovado pelo Conselho de Ministros da CAMEX. Aí o presidente Lula agora vai decidir como fazê-lo e quando fazê-lo. A agenda de Brasília essa semana promete a gente conta tudo, não é, Mari, Edu? Obrigada, Cris. E os Estados Unidos bateram um novo recorde de arrecadação em julho com as tarifas cobradas de outros países. Bom, o presidente Donald Trump disse que parte desse resultado pode ser entregue para a população. A nova política tarifária dos Estados Unidos começa a dar os primeiros resultados para os americanos. Só em julho, o país recolheu 29 bilhões de dólares em taxas, o equivalente a 160 bilhões de reais. Se seguir a tendência dos últimos meses, agosto deve renovar o recorde. Nesta semana, entram em vigor as novas tarifas para outros países. Entre eles está o Brasil. Donald Trump afirmou que parte do dinheiro arrecadado com as tarifas pode ser repassada diretamente aos cidadãos americanos, principalmente os de média e baixa renda. Em meio às negociações sobre as tarifas, os Estados Unidos anunciaram hoje que podem exigir um pagamento caução para vistos de turismo e negócios. Os países afetados seriam aqueles que têm um alto índice de visitantes que ultrapassam o prazo de estadia. Os valores podem chegar a 15 mil dólares. O programa piloto começa em 2 semanas. Está quase terminando no Morumbis, em São Paulo, o último jogo da 18ª rodada do campeonato. Santos e Juventude. O jogo, como eu disse, está chegando ao intervalo e o Santos está ganhando por 2-0. Dá uma olhada nos gols aí, ó. O primeiro gol, um rebote do goleiro Juan, depois do chute do Barreal, o gol de Neymar. Santos 1, Juventude 0. Santos está de azul. O segundo gol começa com um passe do Neymar. O Barreal cruza, o Roleiser chuta a bola para a área, ela desvia do Marcelo Hermes e aí o Barreal faz o segundo gol. Um do Neymar, um do Barreal, 2-0 para o Santos, terminando o primeiro tempo. Vocês sabem que o Cruzeiro, que ganhou do Botafogo, e o Santos, que está ganhando do Juventude, esse jogo vai ser a atração de domingo na Record. A partir das 18 horas, Cruzeiro e Santos, domingo. Vai contando os dias aí, Mariana. Vai ter Neymar em campo? Eu acho que vai. Então tá bom. Obrigada, Kleber. Bom, tinha mais uma informação, mas a gente já concluiu, né, falando sobre o Palmeiras. Agora, sobre o Neymar, melhor dizendo. Agora a gente vai te mostrar um vídeo que foi publicado na internet e que está chamando a atenção para a importância do uso do capacete. As imagens que você vai ver agora mostram como a vida de um motociclista foi salva pelo simples fato, não só dele estar com o capacete, mas dele estar também com a viseira baixada. Era só mais uma entrega na rotina do motoboy, quando ele sentiu algo bater no capacete. Uma peça de aço de cerca de 7 centímetros, que perfurou a viseira. Susto e alívio ao mesmo tempo. Achei que tinha sido um bicho, como normalmente. Olhei no retrovisor, dei seta, encostei. Porém, eu vi que o parafuso ele tinha fixado na viseira. E se não fosse a viseira, eu poderia nem estar aqui. O capacete funciona como uma barreira entre a cabeça e o objeto do impacto, como o chão ou um veículo. O material que reveste a parte de dentro do equipamento amortece a pancada, reduzindo lesões internas que podem ser provocadas pelo movimento do cérebro. O capacete também dissipa a força do impacto, evitando a concentração em apenas uma área. Os traumas na cabeça são a principal causa de morte entre motociclistas, segundo a Organização Mundial da Saúde. O capacete reduz em 74% o risco de ferimentos nessa região e em até 6 vezes a letalidade. Mas é preciso utilizar o equipamento da maneira adequada. Deve ter a certificação do Inmetro. A cinta tem que estar afivelada para evitar que o capacete se movimente em caso de queda. E é obrigatório o uso da viseira baixada ou de óculos de proteção específicos para motociclistas. Quem descumpre essas normas pode ser multado. Mas esse não é o maior risco. A viseira ela vai te proteger
toda a sua face, lesões faciais, os olhos principalmente, e muitas infecções e lesões respiratórias, porque você deixa de inalar aquela carga de poluentes, dos mais variados tipos. Se você tem um investimento usado da forma corretamente, aí é tudo ok. 14 pessoas morreram em 3 acidentes nas rodovias de Minas Gerais este ano. No mais grave, em Guaxupé, 8 pessoas morreram quando 2 carros e uma moto bateram. Apenas uma menina de 12 anos foi resgatada com vida. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte apura a denúncia de que o ex-jogador de basquete Igor Cabral sofreu agressões na cadeia. Ele foi preso semana passada por agredir a namorada com 60 socos dentro de um elevador. A vítima segue internada. Uma operação policial apreendeu mais de 7 toneladas de cobre que foram furtadas em Florianópolis. 10 empresas foram fechadas e 15 pessoas presas. A ação faz parte das medidas de combate ao furto de cabos de iluminação pública na capital catarinense. Há quase um ano, 62 pessoas morreram num acidente aéreo no interior de São Paulo. Em casos assim, o principal objetivo dos peritos é sempre identificar as vítimas o mais rapidamente possível. Um desastre que matou 62 pessoas. O acidente foi no dia 9 de agosto de 2024. Uma simulação com inteligência artificial feita a pedido do Domingo Espetacular reconstruiu os momentos finais do voo 2283. Antes do pouso, o sistema antigelo foi desligado. Pouco depois, sensores alertaram para a perda de velocidade. A aeronave girou 5 vezes antes de cair em Vinhedo, no interior de São Paulo. A gente encontrou um local totalmente devastado, o local onde o avião propriamente dito caiu. O local estava chuvoso, o que dificultou bastante a perícia no local também. Peritos do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística traçaram uma estratégia para identificar os corpos rapidamente. Estabelecemos um rodízio, de modo que a cada 6 horas, uma equipe composta por em torno de 6 a 7 profissionais de perícia, policiais técnicos científicos, rendia a equipe que estava anteriormente. A identificação de todas as vítimas foi feita em 5 dias. A maioria pelas impressões digitais. Todo método de identificação é um método comparativo. Então, a gente precisa de um registro anterior e comparar aquele registro anterior com aquela pessoa, aquela vítima. Nos casos mais complexos, os peritos recorreram à arcada dentária. As estruturas dentais, elas permanecem, né, apesar do fogo, apesar de toda a destruição que ocorre em outras partes. Cada arcada é única. O DNA nós não usamos em nenhuma vítima ali para fechar a identidade. Entre as tecnologias usadas pela polícia científica está o scanner 3D, que capta em detalhes toda a área do acidente. Com ele é possível analisar a cena de vários ângulos e reconstruir com precisão a dinâmica do acidente. O equipamento ele consegue montar uma maquete 3D que a gente pode utilizar para análise de cenas de crime ou de acidentes como o da Voipaz. A gente consegue, por exemplo, reconstituir a posição final do acidente. O uso de drones para mapeamento local e, a posteriori, o scanner 3D, essas duas tecnologias juntas permitem a reconstituição do local. Um trabalho para levar conforto às famílias num momento tão difícil. O relatório final e o inquérito sobre o acidente ainda não foram concluídos. A Voipaz teve o certificado de operação cassado pela ANAC. A empresa não se pronunciou. Que a nossa tragédia ela seja um divisor de águas, que ela sirva para salvar vidas, que ela sirva como um exemplo de investigação, um exemplo de justiça. E agora um adolescente que sobreviveu a 10 minutos sem batimentos cardíacos. O jovem de 16 anos passou 9 dias na UTI e se recuperou sem sequelas. A imagem da câmera de segurança mostra o momento exato em que o adolescente começa a passar mal. O jovem estava sentado numa cadeira. De repente, a cabeça vai para trás e ele fica imóvel. Antes, você não chegou a sentir nenhuma dor, nada? Nada. Nada que levasse a suspeita? Nada.
As pessoas em volta demoram alguns minutos para perceber o que houve, mas logo correm na direção do rapaz. A ambulância levou 4 minutos para chegar. Foram realizadas as massagens cardiorrespiratórias. Enquanto a equipe básica estava aqui, foi desferido um choque, uma desfibrilação cardíaca com um desfibrilador externo automático pela equipe básica também e o fornecimento de oxigênio. 10 minutos depois, com o coração batendo, ele é levado para o hospital. O adolescente que ganhou essa nova chance de vida é Enzo Henrique Barbosa de Souza, de 16 anos. Ele mora na cidade de Paranavaí, no Paraná. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, eu acho. Enzo sempre foi uma criança saudável, que gosta de música e de praticar esportes. Estava tudo bem com ele naquele dia de maio. A rotina foi normal. De manhã eu acordei, fui para a escola. Depois fiz essas atividades lá, que a escola proporciona lá. No final da tarde, Enzo foi a uma arena de esportes da cidade, acompanhado da família, quando teve um mal súbito e apagou. Foi aqui, exatamente neste local, que Enzo viveu a experiência mais difícil da vida dele. Ele estava sentado em uma cadeira como essa, tranquilo, observando o que acontecia no ambiente, mexendo no celular, quando, de repente, apagou. Foram 2 minutos até que um amigo, que também estava no local, percebeu que o adolescente não respondia mais. Enzo ficou 13 dias internado, 9 deles na UTI, até recuperar a consciência. Falei assim, onde eu tô para estar nesse estado? Depois do mal súbito, Enzo precisou colocar um dispositivo no coração para evitar paradas cardíacas. Isso porque ele foi diagnosticado com uma doença considerada rara e que acomete 1 em cada 500 brasileiros. A cardiomiopatia hipertrófica é uma condição genética em que o coração, principalmente as câmaras esquerdas do coração, o ventrículo esquerdo, apresenta um aumento da espessura do músculo. E esse aumento da espessura leva à dificuldade de bombeamento do sangue para o nosso sistema. O quanto antes houver o socorro, melhor o êxito, maior a chance de sucesso para o paciente. E ele sabe que teve muita sorte. O que eu entendo pelo estudo que eu faço lá de física, lá, tudo esse negócio, de 3 a 4 minutos dá sequela, assim, para chegando nesse caso assim, eu não tenho nenhuma. Ainda em recuperação, Enzo já sabe que o dia a dia daqui para frente será outro. O adolescente que antes vibrava em quadras e arenas esportivas precisou desacelerar. Depois do susto enorme, lembrar de tudo, para a mãe, não é fácil. Nem eu imaginava que ele era tão amado assim. Você está muito emocionada, por quê? Porque toda vez é complicado, assim, às vezes a gente fala e tem gente ainda que duvida, né? Mas eu creio que ele foi um milagre. Emoção é o que não falta quando Enzo reencontra alguns de seus heróis. Tudo bem? Ô, meu filho. Foi muito forte pra gente como equipe, porque a gente não é só o profissional ali, a gente também é um ser humano atrás da farda, atrás do nosso profissional, né? É tempo de renovo. O Jornal da Record está terminando, mas à 00:30 tem mais JR. Você pode assistir a edição completa de hoje ou ouvir a nossa versão em podcast no Play Plus, em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem DOC Investigação, a excursão escolar que terminou em tragédia. Não perca, uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você, até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.